R$ 5.000. Agora, se você conseguir ler este cardápio em árabe. Murilo Bastos jogou as notas sobre a mesa de mármore, rindo da faxineira na frente de todos no restaurante mais exclusivo do Rio de Janeiro. O que ele não imaginava é que Elaine Costa guardava um segredo que em menos de 2 minutos transformaria sua risada arrogante em puro terror. Quando ela abriu a boca e começou a falar em árabe impecável, o silêncio caiu como um raio sobre o salão. Mas não foram as palavras do cardápio que destruíram aquele milionário. Foi o que ela disse depois. Uma única frase, apenas uma. E de repente, o homem mais poderoso do restaurante se tornou o mais vulnerável. Os R$ 5.000 permaneceram sobre a mesa. Ninguém ousou tocá-los, porque o que estava prestes a acontecer valia muito, muito mais do que aquilo. Esta é a história de como uma mulher subestimada ensinou a um milionário a lição mais dura de sua vida. E porque ele, no final, agradeceu de joelhos. Antes de continuarmos com essa história incrível, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. Queremos saber de onde vem nosso público maravilhoso. O restaurante Pérola do Oriente brilhava sob as luzes douradas da zona sul do Rio de Janeiro. Era um daqueles lugares onde até o silêncio tinha preço. Mesas de mármore branco italiano, toalhas de linho egípcio, taças de cristal que capturavam cada reflexo das velas acesas. O ar perfumado com açafrão persa e cardamomo preenchia os pulmões de quem entrava. Cada detalhe sussurrava luxo, poder, exclusividade absoluta. Ali, apenas os escolhidos tinham lugar. Murilo Bastos ocupava a mesa central como um imperador em seu trono. 40 anos carregados com a arrogância de quem jamais precisou pedir nada a ninguém. Seu terno azul royal sob medida era impecável. Os abotoaduras de ouro reluziam a cada movimento calculado. O relógio suíço no pulso valia o mesmo que um carro importado. Ao seu redor, 4 homens de terno e gravata concordavam com cada palavra sua. Investidores, sócios comerciais, pessoas que importavam no mundo dos negócios. Então, senhores, disse Murilo despejando vinho tinto francês nas taças de cristal, o contrato será assinado até sexta-feira. Os fundos árabes já estão garantidos. Esta operação vai nos tornar milionários, ainda mais milionários do que já somos. As gargalhadas encheram a mesa. Murilo adorava aquele som, o som do sucesso, do poder, do controle total sobre tudo e todos. Foi nesse momento que ele a viu. Elaine Costa atravessava o salão com seu carrinho de limpeza, uniforme azul e branco de faxineira, avental branco com detalhes em renda, luvas amarelas de borracha nas mãos, cabelos castanhos presos num coque baixo e simples. Ela se movia em silêncio, quase invisível, entre as mesas dos clientes importantes. Limpava, arrumava, desaparecia, como um fantasma num mundo que não lhe pertencia. Murilo a observou com aquele olhar que conhecia muito bem. O olhar de quem divide o mundo em 2 categorias bem definidas, os que mandam e os que obedecem. Ela pertencia à segunda categoria. Obviamente. Olha só aquela ali, sussurrou para um dos homens à mesa, apontando Elaine com um movimento discreto do queixo. Trabalha aqui há quanto tempo? 2 anos? 3? Aposto que nem sabe assinar o próprio nome direito. Os homens riram baixinho, cúmplices. Murilo sentiu o poder correr em suas veias como adrenalina pura. Ele amava aquele jogo, amava se sentir superior aos outros. Então lhe veio uma ideia que achou genial, divertida, perfeita para impressionar seus convidados e reforçar sua posição de domínio. Ei, você! Chamou em voz alta, estalando os dedos como quem chama um garçom qualquer. Isso mesmo, você, a faxineira! Elaine parou no meio do caminho. Lentamente ergueu o olhar. Seus olhos encontraram os de Murilo. Por um segundo, apenas um único segundo, ele viu algo naqueles olhos castanhos.
algo que não conseguiu decifrar completamente. Orgulho, raiva contida, dor silenciosa, mas a impressão desapareceu rapidamente. Era apenas uma faxineira. O que poderia haver de complicado nela? Venha aqui, ordenou Murilo com aquele tom de voz que jamais aceitava recusas ou questionamentos. Elaine deixou seu pano de limpeza sobre o carrinho. Aproximou-se da mesa com passos lentos e medidos. Suas costas permaneciam eretas. Sua expressão era calma, calma demais para alguém na posição dela. Você sabe ler? Perguntou Murilo. E os homens à mesa já sorriam antecipadamente, preparando-se para o espetáculo humilhante que estava por vir. Sim, senhor, respondeu Elaine com voz firme e sem tremor. Ótimo, ótimo. Murilo pegou o cardápio sobre a mesa. Era encadernado em couro legítimo, com letras douradas gravadas na capa. No interior, páginas escritas em árabe elegante e rebuscado. Então vamos fazer um joguinho. Está vendo este cardápio? É escrito em árabe. Eu te dou R$ 5.000 em dinheiro vivo, agora mesmo se você conseguir ler ele. Na frente de todo mundo, aqui, neste exato momento. Ele jogou 50 notas de R$ 100 sobre a mesa. O som do papel contra o mármore ecoou pelo salão silencioso. Alguns clientes nas mesas próximas viraram-se, curiosos com a cena inusitada. Murilo recostou-se na cadeira estofada, cruzando os braços com satisfação evidente. Seu sorriso era largo, confiante, vitorioso. Ele já havia vencido. Sabia disso. Era apenas questão de segundos até ela admitir sua ignorância. E então provocou. Aceita o desafio? Ou prefere admitir logo que não sabe nem distinguir uma letra de um desenho? Elaine olhou para o dinheiro sobre a mesa. Depois olhou para Murilo e fez algo que ele jamais esperava. Sorriu. Aquele sorriso perturbou Murilo mais do que ele estava disposto a admitir. Não era um sorriso de medo, também não era um sorriso de constrangimento. Era algo diferente, algo que o fez sentir por uma fração de segundo vulnerável e exposto. Eu aceito, disse Elaine com voz cristalina e firme. O restaurante pareceu prender a respiração coletivamente. As conversas nas mesas próximas se apagaram uma após a outra, como velas sob uma corrente de ar forte. Todos os olhares se voltaram para a cena que se desenrolava na mesa central. A faxineira e o milionário. Davi contra Golias. Mas quem seria quem no final? Murilo riu, satisfeito e confiante. Perfeito. Então, por favor, fique à vontade. Leia em voz alta. Queremos todos ouvir cada palavra. Elaine não se moveu imediatamente. Permaneceu de pé, ereta, com as mãos ao longo do corpo. Seus olhos percorreram lentamente todo o salão. Observou os clientes elegantes que agora a encaravam com curiosidade mórbida e expectativa. Observou os garçons parados nos cantos estratégicos, segurando bandejas e prendendo a respiração. Observou o proprietário do restaurante, o senhor Antônio Martins, que da cozinha havia escutado o tumulto e saído para entender o que estava acontecendo. Quando os olhos de Elaine encontraram os de Antônio, o homem fez um pequeno aceno discreto com a cabeça, imperceptível para os outros. Como quem diz, vá em frente, faça o que precisa fazer. Elaine pegou o cardápio das mãos de Murilo. Seus dedos tocaram o couro encadernado com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a crueldade da situação. Abriu a primeira página com cuidado. Os caracteres árabes dançavam sob a luz dourada das velas acesas. Muito bem, disse Murilo, servindo-se de mais vinho francês, completamente relaxado e confiante. Quando quiser começar, temos todo o tempo do mundo. Embora eu suspeite que você nem saiba por onde começar a ler isso. Os homens à mesa riram alto. Um deles, um sujeito atarracado com barba bem aparada, acrescentou em tom zombeteiro. Talvez devêssemos dar um dicionário para ela, ou quem sabe um tradutor profissional. Mais gargalhadas, mais altas, mais cruéis e desumanas. Elaine não reagiu minimamente. Seu rosto permaneceu impassível e sereno, como uma estátua de mármore italiano, bela, fria, inabalável diante da humilhação.
Então, sem qualquer aviso prévio, ela começou a falar. Al-Mukbilat, disse com voz calma, mas perfeitamente clara e articulada. Al-Mukabilat, entradas. O primeiro a parar de rir foi o homem da barba aparada. Seu sorriso congelou no meio do rosto, transformando-se em máscara de choque. Elaine continuou, sem levantar os olhos do cardápio, sem qualquer hesitação ou tropeço nas palavras. Hems bitahina, hummus bil tahina, pasta de grão de bico com tahine, kebatinia, kibe naye, almôndegas de carne crua com trigo bulgur e especiarias orientais. Fatoush, salada libanesa com pão árabe tostado e sumagre. Sua pronúncia era impecável, perfeita. Ela não estava lendo com dificuldade ou esforço. Estava falando naturalmente, com a fluidez absoluta de quem conhece aquela língua como se fosse a própria língua materna. O sorriso de Murilo começou a vacilar visivelmente. Ele se endireitou na cadeira estofada. A taça de vinho permaneceu suspensa no ar, congelada a meio caminho entre a mesa e seus lábios entreabertos. O arquiembe, o arak enabe, folhas de parreira recheadas com arroz especial e carne temperada. Baba ganoush, pasta cremosa de berinjela defumada com alho fresco e suco de limão siciliano. Elaine virou a página delicadamente. O ruído do papel contra papel ecoou no silêncio absoluto e opressivo do restaurante inteiro. Ninguém falava uma única palavra. Ninguém se movia 1 milímetro. Era como se o tempo tivesse literalmente parado de existir. Os pratos principais, continuou Elaine, agora em português brasileiro, antes de retornar ao árabe fluente. Ers bizafran, ruz bil zafaran, arroz perfumado com açafrão persa. Ksksi bedajaj, cuscuz bil dajaj, cuscuz marroquino com frango e vegetais grelhados, mujadara, lentilhas cozidas com arroz basmati e cebolas caramelizadas. Murilo depositou lentamente a taça de cristal sobre a mesa. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Ele olhou para os homens ao seu redor. Ninguém mais ria. Todos encaravam Elaine com expressões que variavam entre espanto total e incredulidade absoluta. Elaine fechou o cardápio com suavidade. Depositou-o delicadamente sobre a mesa de mármore, ao lado das notas de R$ 100 espalhadas. Então ergueu o olhar e encarou Murilo diretamente nos olhos pela primeira vez. Quer que eu continue com os pratos principais mais elaborados, Sr. Bastos? Ou prefere que eu passe direto para as sobremesas tradicionais? Posso também explicar com detalhes a origem histórica e cultural de cada prato mencionado, se o senhor preferir. A culinária árabe possui uma tradição milenar de mais de 1000 anos, sabia? Sua voz era calma e controlada, quase doce e gentil. Mas sob aquela doçura aparente, havia algo extremamente afiado, algo perigoso e ameaçador. Murilo abriu a boca para falar. Fechou-a rapidamente, abriu novamente. Nenhum som conseguiu sair de sua garganta. O silêncio no restaurante estava tão denso e pesado que poderia ser cortado com uma faca. Murilo Bastos, o homem que apenas 5 minutos atrás ria com arrogância absoluta, agora permanecia sentado imóvel como uma estátua de pedra. Seu rosto havia passado do rosa confiante para o branco pálido doentio. Seus dedos agarravam a borda da mesa com força excessiva. Gaguejou ele, buscando desesperadamente por palavras que simplesmente não chegavam à sua mente. Elaine permaneceu de pé diante dele, mantendo a mesma postura digna e inabalável de sempre. Não havia triunfo arrogante em seus olhos castanhos. Não havia sede de vingança ou satisfação maldosa, apenas uma calma profunda e serena, quase melancólica. Não consegue falar, Sr. Bastos? Perguntou ela com gentileza genuína. Que estranho. Normalmente o senhor tem tanto a dizer sobre tudo e todos. Um dos homens à mesa, aquele da barba bem aparada, pigarreou nervosamente, quebrando o silêncio.
Bem, isso é realmente impressionante. Muito impressionante mesmo. Onde você aprendeu a falar árabe desse jeito? Elaine virou-se calmamente em direção a ele. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras e Literaturas Estrangeiras. Me formei com nota máxima e louvor em línguas e culturas do Oriente Médio. Falo fluentemente árabe clássico e moderno, persa e turco otomano. Também possuo mestrado em tradução especializada e interpretação simultânea. O silêncio tornou-se, se isso era ainda possível, ainda mais pesado e sufocante sobre todos os presentes. Depois da formatura, continuou Elaine, e sua voz agora preenchia cada canto do salão luxuoso, lecionei durante 5 anos na Universidade Federal. Era professora associada do departamento. Havia publicado 3 livros acadêmicos sobre literatura árabe contemporânea e sua influência cultural. Tinha uma carreira promissora e sólida. Tinha uma vida plena e realizada. Murilo a encarava como se estivesse vendo um fantasma materializar-se diante de seus olhos. Então minha mãe adoeceu gravemente, disse Elaine, e pela primeira vez sua voz tremeu de forma quase imperceptível. Câncer terminal. Estágio avançado e agressivo. Ela precisava de tratamentos caríssimos, tratamentos experimentais que o sistema público de saúde não cobria de forma alguma. Então vendi absolutamente tudo que eu possuía. Minha casa própria, meu carro, todas as minhas economias acumuladas. Mas nunca era suficiente. Os tratamentos experimentais custavam milhares de reais por mês. Uma mulher elegante em uma mesa próxima levou a mão trêmula à boca. Seus olhos brilhavam úmidos de lágrimas contidas. Deixei a universidade e minha carreira para trás, continuou Elaine, com voz firme apesar da emoção. Precisava estar ao lado dela todos os dias. Precisava pagar seus tratamentos a qualquer custo. Então, fiz o que tinha que ser feito para sobreviver. Aceitei o primeiro emprego que conseguia encontrar rapidamente. Faxina, limpeza. Aqui mesmo, neste restaurante de luxo, onde pessoas como o Senhor Bastos, vêm para rir dos outros e se sentirem superiores à custa da humilhação alheia. Murilo baixou o olhar pela primeira vez, desde que Elaine o conhecia trabalhando ali. E pela primeira vez em muito tempo, ela viu algo que parecia genuinamente vergonha estampada em seu rosto pálido. Minha mãe faleceu há 6 meses atrás, disse Elaine, e sua voz agora soava mais forte e firme do que antes. Mas os custos exorbitantes do tratamento médico experimental me deixaram endividada em 200 mil reais. Por isso continuo trabalhando aqui todos os dias. Limpo os pisos de vocês. Esvazio as lixeiras de vocês. Escuto as gargalhadas de vocês às minhas custas. E continuo sorrindo, porque tenho dignidade própria, porque trabalho honesto jamais foi e nunca será motivo de vergonha para ninguém. Ela se virou lentamente em direção às notas de dinheiro espalhadas sobre a mesa de mármore. Olhou para elas por um longo momento carregado de significado. Os seus 5 mil reais, Senhor Bastos, disse ela, empurrando as notas de volta em direção a ele com firmeza. Não os quero. Não preciso da sua caridade disfarçada de desafio. Venci a aposta proposta. Li o cardápio inteiro em árabe. Provei exatamente o que precisava provar aqui. Mas o senhor perdeu algo infinitamente mais precioso e valioso do que 5 mil reais. O quê? Sussurrou Murilo, sua voz mal audível e trêmula. O respeito de cada pessoa presente neste salão, respondeu Elaine com clareza cortante. Então ela fez algo completamente inesperado. Virou-se calmamente para os clientes elegantes do restaurante, para os garçons paralisados, para todas as pessoas que a haviam tratado como invisível durante 2 anos inteiros de trabalho ali. E eu quero agradecer a todos vocês, disse em voz alta e clara para toda a sala, a cada um de vocês que está aqui esta noite.
Porque às vezes é necessário ter um público presente para que a verdade seja finalmente dita em voz alta. Às vezes precisamos de testemunhas para que a justiça realmente aconteça. Obrigada por terem escutado minha história. Obrigada por finalmente terem me visto como ser humano. Alguns clientes acenaram com a cabeça respeitosamente. Outros começaram a aplaudir discretamente, com admiração genuína. O proprietário do restaurante, Antônio Martins, sorriu orgulhoso de seu canto estratégico do salão. Elaine pegou seu pano de limpeza do carrinho novamente. Preparou-se para voltar ao trabalho, como se absolutamente nada de extraordinário tivesse acabado de acontecer ali. Mas Murilo a deteve no meio do caminho. "Espere", disse ele, sua voz completamente quebrada e vulnerável. "Por favor, espere um momento." Elaine parou onde estava. Virou-se lentamente de volta para encará-lo. E o que Murilo viu naqueles olhos castanhos o aterrorizou profundamente, porque não era raiva violenta, não era ódio destrutivo nem vingança. Era piedade sincera. Murilo levantou-se da cadeira estofada com dificuldade. Suas pernas tremiam visivelmente, mas ele conseguiu permanecer de pé com esforço. Todos os olhares ainda estavam cravados nele. Sentia o peso esmagador daqueles olhares julgadores, como pedras pesadas esmagando seu peito. "Eu quero me desculpar sinceramente", disse ele, a voz embargada e pastosa. "Não sabia da sua história. Não imaginava que você... Que eu o quê exatamente?" O interrompeu Elaine, virando-se completamente para encará-lo de frente. "Que eu fosse um ser humano completo, que eu tivesse uma história de vida real, que eu possuísse dignidade e valor próprio?" Murilo baixou o olhar envergonhado para o chão. "Você está certa. Errei gravemente. Completamente." "Sim, o senhor errou", confirmou Elaine com firmeza absoluta. "Mas esse não é o único problema aqui, Sr. Bastos." Algo no tom de sua voz mudou drasticamente. Tornou-se mais frio e calculista, mais afiado e perigoso. Murilo ergueu o olhar rapidamente e viu que o rosto dela estava diferente agora. Seus olhos brilhavam duros como aço temperado. "O verdadeiro problema é que o senhor erra sempre", continuou Elaine com voz controlada. "Com todo mundo ao seu redor, não apenas comigo." E Murilo sentiu um arrepio gelado percorrer toda a sua espinha dorsal. "O que você quer dizer com isso?" Elaine deu um passo firme em sua direção. Depois, mais um. Aproximou-se da mesa onde estavam sentados os investidores importantes. Olhou para cada um deles demoradamente, um por um. "Esses senhores aqui presentes", disse ela, apontando-os com gesto preciso, "estão aqui esta noite para assinar um grande contrato comercial com o senhor, correto? Um negócio milionário e lucrativo. Fundos árabes de investimento. Milhões de reais envolvidos." Murilo assentiu lentamente com a cabeça, completamente confuso e perdido. "Sim, mas o que isso tem a ver?" "Tem tudo a ver." Ela o interrompeu novamente com autoridade. "Porque eu não sou apenas uma simples faxineira, Sr. Bastos. Eu sou uma faxineira que escuta atentamente, que observa cada detalhe, que compreende perfeitamente o que vê e ouve." Ela abriu o bolso de seu avental azul e retirou um pequeno caderno de anotações surrado. Abriu-o diante de todos os presentes com gestos precisos. "Sabe o que eu faço enquanto limpo seus escritórios particulares no segundo andar deste prédio?" perguntou ela com voz perigosamente calma e controlada. "Leio documentos, escuto conversas telefônicas, memorizo informações importantes. Porque o senhor é tão incrivelmente arrogante que nem sequer se preocupa em esconder ou guardar seus documentos confidenciais quando a faxineira burra e analfabeta entra na sala para limpar." O rosto de Murilo tornou-se branco como cinzas. Você não tem nenhum direito legal de... "Ah, eu não tenho direito?" Elaine riu, mas era uma gargalhada completamente sem alegria ou humor. "O senhor ousa falar sobre direitos agora?
O senhor que durante 3 meses inteiros planejou meticulosamente fraudar esses investidores aqui presentes? O senhor que pretende roubar o dinheiro deles para financiar um projeto imobiliário completamente falso e inexistente? Os homens à mesa se entreolharam imediatamente, subitamente alertados e desconfiados da situação. Do que ela está falando exatamente? Perguntou o homem da barba aparada, virando-se bruscamente para encarar Murilo com desconfiança. O que tudo isso significa? Elaine continuou implacável, lendo diretamente de seu caderno de anotações detalhadas. O projeto chamado Residencial Lagoa Dourada. 50 apartamentos de luxo absoluto com vista privilegiada para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Investimento total solicitado, R$ 40 milhões. Promessa de retorno garantido, 80 milhões em apenas 2 anos. Exatamente isso, confirmou um dos investidores com entusiasmo. É precisamente por isso que estamos todos aqui reunidos esta noite. Só que o terreno simplesmente não existe, disse Elaine, fechando o caderno bruscamente com um estalo seco. Ou melhor, existe sim, mas ainda pertence legalmente à Prefeitura do Rio de Janeiro. O Sr. Bastos não possui absolutamente nenhuma autorização de construção válida. Não tem nenhum alvará liberado. Não tem nada concreto, apenas documentos completamente falsificados e promessas vazias e enganosas. O restaurante explodiu instantaneamente num murmúrio coletivo de vozes chocadas e indignadas. Isso é uma mentira absurda! Gritou Murilo desesperadamente, mas sua voz saiu aguda demais, desesperada demais para soar convincente. Ela está mentindo descaradamente, está com raiva do que aconteceu aqui e está inventando tudo isso para se vingar de mim. Elaine o encarou com calma inabalável. Estou mentindo? Sério mesmo? Ela se virou calmamente para os investidores ao redor da mesa. Peçam ao Sr. Bastos que mostre a vocês os documentos originais oficiais da Prefeitura. Os verdadeiros, não as cópias falsificadas que ele entregou a vocês. Peçam para ele ligar para o Departamento de Obras e Urbanismo amanhã de manhã bem cedo. Vão ver exatamente o que eles dirão sobre este projeto fantasma. O homem da barba aparada levantou-se abruptamente da cadeira. Murilo, isso é verdade? Responda agora. É verdade o que ela está dizendo aqui? Murilo abriu a boca para falar. Fechou-a rapidamente. Encarou Elaine com olhos transbordando de raiva misturada com pânico crescente. Você vasculhou meus documentos particulares e confidenciais. Ele sibilou entre dentes cerrados. Você violou brutalmente minha privacidade pessoal. Isso é totalmente ilegal. E fraudar investidores em 40 milhões de reais? Respondeu Elaine com tranquilidade absoluta. Isso então é perfeitamente legal na sua visão? Silêncio. Absoluto. Total. Opressor. Então, vindo do canto estratégico do restaurante, uma voz nova e autoritária ecoou. Nenhuma das duas coisas é legal de fato. Todos se viraram instantaneamente. 3 pessoas trajando roupas formais e sérias haviam entrado silenciosamente pela porta dos fundos. 2 homens e uma mulher. Exibiam distintivos oficiais dourados. Polícia Federal, anunciou a mulher com autoridade. Divisão de Crimes Financeiros, e ouvimos absolutamente tudo que foi dito aqui. Murilo Bastos sentiu o chão literalmente desaparecer sob seus pés caros. Polícia Federal, ali, naquele exato momento. Isso não podia ser real. Tinha que ser um pesadelo horrível. Como vocês conseguiram? Gaguejou ele, observando os 3 agentes se aproximarem da mesa com passos firmes e medidos. A mulher, uma agente na faixa dos 40 anos, com cabelo curto profissional e olhos penetrantes e investigativos, sorriu friamente. Recebemos denúncias todos os dias, Sr. Bastos, mas raramente recebemos provas tão detalhadas, organizadas e contundentes como aquelas que a senhorita Costa nos forneceu há 3 semanas atrás.
Todos os olhares se voltaram instantaneamente para Elaine. Ela permaneceu completamente imóvel, seu rosto calmo, porém absolutamente determinado. 3 semanas atrás, repetiu Murilo, a voz transbordando de incredulidade total. Você planejou meticulosamente tudo isso desde o início? Elaine assentiu lentamente com a cabeça. Sim, planejei cada detalhe cuidadosamente, porque eu sabia perfeitamente que uma simples denúncia anônima jamais seria suficiente para detê-lo. Eram necessárias provas concretas e irrefutáveis. Eram necessárias testemunhas presenciais respeitáveis. E era absolutamente necessário que o senhor se sentisse tão seguro, tão intocável e protegido, que revelasse sua verdadeira natureza cruel diante de todos os presentes. A agente da Polícia Federal abriu uma pasta preta volumosa, repleta de documentos. A senhorita Costa compareceu pessoalmente à nossa delegacia no dia 22 de setembro. Ela nos trouxe cópias fotográficas detalhadas de documentos comprometedores, gravações de áudio digitais de suas ligações telefônicas incriminatórias e uma lista absolutamente completa de todas as suas transações financeiras extremamente suspeitas. Mas como você conseguiu acesso a absolutamente tudo isso? Gritou Murilo, a desespero agora completamente evidente e exposto em sua voz trêmula. Elaine deu um passo firme em sua direção. Eu já lhe disse claramente, sou uma faxineira comum. Sou completamente invisível para pessoas como o senhor. Você falava tranquilamente ao telefone enquanto eu limpava sua mesa executiva. Deixava documentos confidenciais abertos na tela do seu computador enquanto eu esvaziava o cesto de lixo ao lado. Assinava contratos fraudulentos enquanto eu lustrava o tampo de vidro da sua mesa de reuniões. Para o senhor, eu era um fantasma sem importância. E fantasmas veem absolutamente tudo sem serem notados. O proprietário do restaurante, Antônio Martins, saiu das sombras onde havia permanecido discretamente até aquele momento crucial. Aproximou-se de Elaine e colocou uma mão protetora e orgulhosa sobre seu ombro. Elaine é minha sobrinha querida, declarou ele com voz forte e emocionada. É a filha da minha irmã caçula. Quando sua mãe adoeceu gravemente e ela perdeu tudo que possuía, ofereci trabalho aqui imediatamente. Não porque ela fosse incapaz de exercer outras funções mais qualificadas, mas porque ela precisava desesperadamente de horários flexíveis para poder cuidar de sua mãe nos últimos meses de vida. E porque eu sabia que aqui ela conseguiria manter sua dignidade intacta, apesar das circunstâncias. Ele se virou para Murilo com desprezo absoluto estampado no rosto. O senhor frequenta este estabelecimento há anos, senhor Bastos. Cada vez se comporta como se fosse dono do mundo inteiro. Cada vez trata minha equipe como se fossem seus escravos particulares. E cada vez eu cerrei os punhos com força e permaneci em silêncio forçado. Mas quando Elaine me contou detalhadamente o que estava descobrindo nos seus escritórios particulares, compreendi imediatamente que havia chegado o momento de agir decisivamente. A agente da Polícia Federal continuou com autoridade. O Sr. Martins colaborou plenamente com nossa investigação desde o início. Esta noite não foi absolutamente casual ou coincidente. Sabíamos perfeitamente que o senhor estaria aqui reunido com seus potenciais investidores desavisados. Sabíamos que inevitavelmente faria algo arrogante e humilhante com alguém da equipe do restaurante. Está na sua natureza doentia fazer isso. Murilo se deixou cair pesadamente na cadeira estofada. Suas mãos tremiam descontroladamente agora. Eu posso explicar tudo isso. Os documentos são mal-entendidos administrativos simples. Posso esclarecer absolutamente tudo com calma. Não, disse Elaine com firmeza cortante. Não pode, porque não se trata apenas de documentos falsificados ou de fraudes financeiras elaboradas. Trata-se fundamentalmente de quem o senhor é como ser humano.
Trata-se de como o Senhor trata sistematicamente as pessoas que considera socialmente inferiores. Trata-se de um sistema corrupto que permite que homens como o Senhor subam cada vez mais alto, pisoteando covardemente qualquer um que encontre no caminho. Os investidores já haviam se levantado completamente da mesa. O homem da barba aparada aproximou-se de Murilo com passos firmes e decididos. Eu e meus colegas estávamos considerando seriamente investir 40 milhões de reais no seu projeto fraudulento. 40 milhões que o Senhor teria roubado sem nenhum remorso. Graças a esta mulher extraordinária, ainda temos nosso dinheiro intacto. E o Senhor perdeu absolutamente tudo. Ele se virou respeitosamente em direção a Elaine e fez uma reverência profunda e genuína. Muito obrigado, senhorita. A senhora nos salvou de um desastre financeiro catastrófico. Elaine assentiu gentilmente com a cabeça. Não precisam me agradecer. Devem agradecer o fato de que ainda existem pessoas neste mundo que acreditam verdadeiramente na justiça. A agente da Polícia Federal aproximou-se de Murilo com autoridade. Senhor Bastos, o senhor está preso por tentativa de estelionato qualificado, falsificação de documentos públicos e apropriação indébita de valores. O senhor tem o direito constitucional de permanecer em silêncio. Mas Murilo não conseguia mais ouvir nada ao seu redor. Encarava Elaine como se a estivesse vendo pela primeira vez em sua vida. A faxineira humilde, a professora universitária brilhante, a filha devotada, a justiceira silenciosa e estratégica. Quem era realmente aquela mulher extraordinária? A agente da Polícia Federal estava prestes a colocar as algemas nos pulsos de Murilo quando Elaine ergueu a mão decisivamente no ar. Esperem um momento, disse ela com voz calma, porém carregada de autoridade inegável. Todos congelaram instantaneamente. A agente a encarou surpresa e confusa. Senhorita Costa. Elaine respirou fundo, enchendo os pulmões de ar. Olhou Murilo diretamente nos olhos com intensidade penetrante. Por um longo momento que pareceu eterno, ninguém pronunciou uma única palavra. Não quero que o prendam, disse ela finalmente, quebrando o silêncio pesado. O silêncio que se seguiu foi absolutamente ensurdecedor. Murilo a encarava com incredulidade total estampada no rosto. Os investidores se entreolharam completamente confusos. A agente franziu a testa profundamente. Como? Perguntou Murilo, a voz mal saindo de sua garganta seca. O que você disse agora? Eu disse que não quero que prendam o senhor, repetiu Elaine com clareza absoluta. Não ainda. Pelo menos não neste momento. A agente cruzou os braços com firmeza sobre o peito. Senhorita Costa, a senhora nos forneceu provas mais do que suficientes para incriminá-lo formalmente. Temos testemunhas oculares respeitáveis. Temos absolutamente tudo que é necessário legalmente. Por que deveríamos simplesmente deixá-lo ir embora livre? Elaine virou-se calmamente para encarar a agente. Porque prendê-lo agora seria fácil demais. Para ele, especialmente. Ele iria para a prisão, cumpriria sua pena com relativo conforto e sairia de lá acreditando piamente que foi uma vítima injustiçada do sistema corrupto. Não teria aprendido absolutamente nada de valor real. Ela aproximou-se lentamente de Murilo. Parou a apenas poucos centímetros dele. Seus olhos se encontraram novamente com intensidade. O senhor me ofereceu 5.000 reais para me humilhar publicamente, disse Elaine com firmeza. Agora eu lhe ofereço algo infinitamente mais precioso e valioso. Ofereço uma oportunidade única, uma possibilidade real de redenção genuína. Murilo balançou a cabeça negativamente, completamente perdido. Não estou entendendo nada. Então vou explicar exatamente o que vai acontecer, disse Elaine, sua voz firme e cristalina ecoando pelo salão.
O Senhor devolverá cada centavo que roubou ao longo dos anos, não apenas aos potenciais investidores aqui presentes esta noite, mas a absolutamente todas as pessoas que o Senhor fraudou criminosamente nos últimos 5 anos. A Polícia Federal possui a lista completa e detalhada. A agente assentiu, confirmando: 23 vítimas ao total, aproximadamente 16 milhões de reais desviados. Murilo empalideceu instantaneamente, seu rosto tornando-se branco como papel. 16 milhões? Eu não tenho esse dinheiro todo disponível. O senhor encontrará esse valor, o interrompeu Elaine sem hesitação. Venderá todas as suas propriedades de luxo, seus carros importados, seus relógios caríssimos, absolutamente tudo, e devolverá cada centavo roubado. E se eu fizer isso? Perguntou Murilo, sua voz tremendo visivelmente. Se eu restituir tudo, vocês me deixarão finalmente em paz? Elaine balançou a cabeça negativamente. Não, isso não é tudo o que precisa ser feito. O senhor também terá que trabalhar honestamente, trabalhar de verdade, pela primeira vez em toda a sua vida privilegiada. Durante 1 ano inteiro, trabalhará aqui, neste restaurante. Antônio Martins deu um passo adiante, visivelmente surpreso. Elaine, o que você está dizendo exatamente? Estou dizendo que o Sr. Bastos se tornará um lavador de pratos, declarou Elaine com firmeza. Trabalhará na cozinha do restaurante, lavará montanhas de pratos sujos, levará o lixo pesado para fora, fará absolutamente tudo o que fazem as pessoas que ele sempre considerou invisíveis e descartáveis. E fará isso durante 1 ano completo, 6 dias por semana, 8 horas diárias de trabalho pesado. Os investidores murmuraram entre si, trocando olhares significativos. Alguns pareciam genuinamente impressionados com a proposta. Outros permaneciam céticos. E depois deste ano inteiro? Perguntou Murilo, a voz completamente quebrada e vulnerável. Depois deste ano, disse Elaine medindo cada palavra, se o senhor tiver demonstrado que realmente mudou como pessoa, se tiver aprendido genuinamente o que significa trabalhar honestamente e com dignidade, se tiver tratado cada pessoa com respeito e consideração verdadeiros, então eu retirarei formalmente a denúncia criminal. Todas as acusações serão retiradas. O senhor terá uma segunda chance real de reconstruir sua vida. A agente da Polícia Federal balançou a cabeça, desaprovando. Senhorita Costa, isso não é ortodoxo de forma alguma. As leis brasileiras não funcionam assim. Eu sei perfeitamente, disse Elaine com convicção. Mas a justiça verdadeira às vezes significa muito mais do que simplesmente seguir a lei ao pé da letra. Mandar este homem para a prisão não mudará absolutamente nada em sua essência. Ele não aprenderá nada valioso lá. Mas dar a ele a oportunidade de se redimir através do trabalho honesto e dignificante, isso sim poderia transformar tudo. Ela virou-se completamente para encarar Murilo nos olhos. Então, Sr. Bastos, esta é minha oferta única e final. 1 ano inteiro da sua vida. 1 ano de trabalho duro, pesado e honesto. 1 ano para provar que consegue ser um homem infinitamente melhor do que é hoje. Ou pode escolher a prisão imediatamente. A escolha é exclusivamente sua. Murilo a encarou fixamente. Depois olhou para a agente. Então, voltou a encarar Elaine novamente. Por quê? Sussurrou ele com voz rouca e vulnerável. Por que você está me dando esta oportunidade depois de absolutamente tudo que eu fiz contra você? Elaine sorriu tristemente, seus olhos brilhando com emoção contida. Porque minha mãe, pouco antes de falecer, me ensinou algo fundamental sobre a vida. Ela me disse que a vingança jamais cura ninguém verdadeiramente, mas a redenção genuína pode salvar a todos, até mesmo pessoas como o Senhor. Murilo sentiu algo se romper profundamente dentro dele. Algo duro e frio que carregava há anos, décadas talvez, finalmente se quebrando.
e pela primeira vez em décadas inteiras, ele começou a chorar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Murilo Bastos, completamente sem controle. Ele não chorava assim desde a infância distante. Talvez nunca tivesse chorado assim em toda a sua vida adulta. Eram lágrimas de vergonha profunda, de alívio inesperado, de terror paralisante, de gratidão sincera, tudo misturado simultaneamente. Emoções demais para suportar de uma vez. Eu aceito, disse ele entre soluços incontroláveis. Aceito sua oferta generosa. Farei tudo o que você pedir. Absolutamente tudo o que você exigir de mim. Elaine assentiu lentamente com a cabeça. Ótimo. Então, amanhã de manhã, às 6 horas em ponto, se apresentará na cozinha. O chefe Marcos explicará detalhadamente todas as suas funções e responsabilidades. E, Sr. Bastos, não espere nenhum tipo de tratamento especial ou privilegiado. Aqui dentro destas paredes, o senhor não é mais um milionário poderoso. É apenas um homem comum que precisa urgentemente aprender o que significa trabalhar honestamente. A agente da Polícia Federal encarou Elaine com uma mistura complexa de respeito profundo e incredulidade genuína. Senhorita Costa, eu espero sinceramente que saiba exatamente o que está fazendo aqui. Este homem pode fugir do país, pode desaparecer com o que ainda lhe resta de recursos. Ele não fugirá, disse Elaine com certeza inabalável e absoluta. Porque se ele tentar fugir, não apenas irá direto para a prisão, mas o mundo inteiro saberá quem ele realmente é por trás da máscara. Cada jornal importante, cada emissora de televisão, cada rede social existente. Sua reputação será completamente destruída para sempre. E homens como ele, eles valorizam sua reputação pública muito mais do que valorizam sua própria liberdade. Murilo assentiu, em silêncio concordando. Sabia profundamente que ela tinha razão sobre isso. Antônio Martins aproximou-se de Elaine com preocupação. Sobrinha querida, você tem certeza absoluta disso? Este homem te humilhou publicamente diante de todos aqui. Justamente por isso, preciso ter certeza, respondeu Elaine com convicção. Porque se eu responder à humilhação com vingança cega, não serei melhor do que ele de forma alguma. Mas se eu responder com justiça verdadeira e possibilidade real de transformação, então talvez possamos quebrar definitivamente este ciclo destrutivo. Os investidores começaram a se retirar do restaurante, um após o outro em fila. O homem da barba aparada parou diante de Elaine. A senhora é uma mulher absolutamente extraordinária e admirável. Se algum dia precisar de qualquer coisa, não hesite em me procurar. Ele entregou a ela um elegante cartão de visitas pessoal. Quando o restaurante finalmente se esvaziou, restaram apenas algumas poucas pessoas. Elaine, Murilo, Antônio, a agente da Polícia Federal e alguns garçons que haviam testemunhado absolutamente tudo desde o início. Senhor Bastos, disse a agente com autoridade, o senhor ainda está oficialmente sob investigação criminal. Deverá comparecer semanalmente à nossa delegacia para assinar e deverá iniciar imediatamente o processo de liquidação de todos os seus bens materiais para restituir o dinheiro roubado. Já congelamos preventivamente suas contas bancárias principais. Eu farei tudo isso, sussurrou Murilo com voz quebrada. Farei absolutamente tudo o que for necessário. A agente virou-se para Elaine. A senhora fez algo extremamente corajoso esta noite, ou extremamente tolo e arriscado. Apenas o tempo revelará qual das duas opções foi. Depois que até mesmo a agente se retirou definitivamente, o restaurante caiu num silêncio surreal e pesado. Murilo continuava sentado à mesa, a cabeça enterrada entre as mãos trêmulas. Elaine estava prestes a retornar ao seu carrinho de limpeza quando ele falou novamente. Como você conseguiu? Perguntou com voz completamente destruída. Como conseguiu suportar tudo isso? Trabalhar aqui, ser tratada dessa forma humilhante, depois de ter sido uma professora universitária respeitada?
Elaine parou no meio do caminho, virou-se lentamente. Todos os dias eu acordava e pensava na minha mãe. Pensava em como ela havia lutado com dignidade absoluta até seu último suspiro de vida. Pensava em como ela me ensinou que o valor verdadeiro de uma pessoa jamais depende de seu trabalho ou posição social, mas sim de como ela trata os outros seres humanos. E esse pensamento me dava toda a força necessária para continuar seguindo em frente. Sua mãe deve ter sido uma mulher verdadeiramente extraordinária, disse Murilo com respeito. Ela era, respondeu Elaine, a voz doce, porém firme. E cada dia da minha vida tento ser digna do exemplo que ela me deixou. Mesmo quando é extremamente difícil, mesmo quando pessoas como o Senhor me tratam como se eu fosse lixo descartável. Murilo ergueu o olhar para ela. Seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Sinto muito profundamente por tudo. Não apenas pelo que aconteceu esta noite, por tudo. Por quem eu fui durante todos esses anos, por como escolhi viver minha vida. Palavras são fáceis de pronunciar, Sr. Bastos, disse Elaine com firmeza. Amanhã, às 6 da manhã, veremos se suas ações realmente correspondem às suas palavras bonitas. Ela pegou seu pano de limpeza do carrinho. Olhou para o equipamento de trabalho. Então olhou para Murilo uma última vez naquela noite. Sabe qual é a diferença fundamental entre o Senhor e eu? Perguntou ela. Eu sempre soube exatamente quem eu era, mesmo quando limpava pisos sujos de banheiro. O Senhor, por outro lado, passou uma vida inteira sem nunca descobrir verdadeiramente quem é. Mas agora tem a oportunidade única de fazer essa descoberta. Não a desperdice de forma alguma. E com essas palavras poderosas, Elaine Costa retornou ao seu trabalho silencioso, deixando Murilo Bastos completamente sozinho com seus pensamentos torturantes, suas lágrimas sinceras e a primeira possibilidade verdadeira de redenção que ele já teve em toda a sua vida. 3 meses depois, as mãos de Murilo Bastos estavam vermelhas e rachadas. As unhas, outrora perfeitamente cuidadas e manicuradas, estavam completamente arruinadas e desgastadas. Suas costas doíam intensamente todas as noites. Mas todas as manhãs, pontualmente às 5h45, ele acordava e se preparava metodicamente para ir ao restaurante trabalhar. A cozinha do Pérola do Oriente era um verdadeiro inferno de vapor sufocante, gritos constantes e montanhas intermináveis de pratos sujos. O chefe Marcos era um homem extremamente duro, um carioca da Zona Norte com voz trovejante, que não fazia concessões ou dava descontos para absolutamente ninguém. Muito menos para um ex-milionário arrogante que precisava urgentemente aprender o que significava trabalhar honestamente. Bastos, berrou Marcos com autoridade. Esses pratos ainda estão imundos. Lava tudo de novo do zero. Sim, chefe, respondeu Murilo prontamente, sem ousar protestar. Ele havia aprendido rapidamente nas primeiras semanas que protestar apenas piorava drasticamente as coisas. Nos primeiros dias terríveis, ele havia pensado seriamente em fugir, em escapar para outro país distante, em recomeçar tudo do zero em outro lugar. Mas então repensava no olhar penetrante de Elaine, naquela piedade sincera brilhando em seus olhos, e sabia profundamente que não podia decepcioná-la de forma alguma, não depois de absolutamente tudo que ela havia feito por ele. Havia vendido sua mansão luxuosa em Joá, seus 3 carros importados, o relógio Patek Philippe caríssimo, absolutamente tudo. Já havia restituído 13 milhões de reais às vítimas que fraudou. Ainda faltavam 3 milhões, mas estava pagando rigorosamente em parcelas mensais, exatamente como acordado formalmente com a Polícia Federal. Vivia agora num minúsculo apartamento de 1 quarto na Zona Norte. Pegava ônibus lotado para ir trabalhar todos os dias. Comia arroz com feijão e ovo. Havia se tornado completamente invisível para o mundo.
exatamente como Elaine havia sido durante 2 anos inteiros. E naquela invisibilidade forçada e humilhante, estava descobrindo algo extremamente estranho e inesperado. Estava descobrindo quem realmente era. Uma noite, enquanto limpava o último panelão gigante do dia, a porta pesada da cozinha se abriu lentamente. Elaine entrou empurrando seu carrinho de limpeza. Nos últimos 3 meses, haviam conversado muito pouco. Ela trabalhava no salão principal, ele na cozinha isolada, 2 mundos completamente separados. "Senhor Bastos", disse ela formal como sempre mantinha. "Elaine", respondeu ele simplesmente. Não a chamava mais de Senhorita Costa. Ela havia permitido isso depois do 1º mês trabalhando juntos. "Conversei com a Polícia Federal hoje pela manhã", disse Elaine com calma. "Eles me informaram que o senhor já restituiu grande parte significativa do dinheiro roubado." Murilo assentiu concordando, enxugando suas mãos calejadas no avental surrado. "Sim, estou fazendo absolutamente tudo ao meu alcance." Elaine o observou em silêncio por um longo momento carregado. Então, disse algo que ele definitivamente não esperava ouvir. "Estou orgulhosa do senhor." Murilo sentiu algo apertar dolorosamente sua garganta. Ninguém jamais havia dito aquelas palavras para ele em toda a sua vida. Não seu pai distante, não sua mãe ausente, não seus sócios comerciais interesseiros. Absolutamente ninguém. "Obrigado", sussurrou ele com emoção genuína. "Mas existe algo importante que o senhor precisa saber", continuou Elaine, e seu tom de voz tornou-se visivelmente mais sério e pesado. "Algo que não lhe contei naquela noite fatídica. Algo extremamente importante." Murilo enrijeceu instantaneamente. "O que seria?" Elaine respirou fundo, enchendo os pulmões completamente. "Naquela noite no restaurante, quando li o cardápio inteiro em árabe, não foi a primeira vez que nos encontramos na vida." "Como assim?" Murilo a encarou completamente confuso. "Não estou entendendo nada." 5 anos atrás, disse Elaine com voz controlada, "o senhor foi convidado para uma palestra na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu era a professora responsável por moderar o debate público. O senhor falou longamente sobre seus sucessos empresariais impressionantes. Eu fiz algumas perguntas específicas sobre suas práticas éticas questionáveis nos negócios. E o senhor me humilhou brutalmente diante de 300 estudantes presentes. Me chamou de idealista ingênua que não entendia absolutamente nada sobre como o mundo real funcionava de verdade." Murilo sentiu o sangue gelar completamente em suas veias. Tentou desesperadamente se lembrar. Uma professora universitária no Rio, 5 anos atrás. E então, sim, ele se lembrava vagamente agora. Uma mulher jovem que havia ousado desafiar publicamente seus métodos duvidosos. Ele a havia ridicularizado cruelmente. Havia feito ela se sentir estúpida e incompetente. "Elaine, naquela noite voltei para casa chorando compulsivamente", continuou ela, a voz permanecendo calma, mas com uma corrente profunda de dor antiga pulsando por baixo. "Pensei seriamente em abandonar completamente o ensino. O senhor havia destruído toda a minha credibilidade, duramente construída diante dos meus próprios alunos. Alguns deles começaram a rir toda vez que eu falava sobre ética nos negócios nas aulas seguintes." "Meu Deus", sussurrou Murilo horrorizado consigo mesmo. "Eu não me lembrava disso." Eu sei que não se lembrava", disse Elaine com firmeza. "Para o senhor, eu era apenas mais uma pessoa completamente insignificante para esmagar sem pensar. Apenas mais um obstáculo irritante no seu caminho glorioso rumo ao sucesso absoluto. Mas para mim aquilo foi absolutamente devastador e traumático." Murilo se deixou cair pesadamente sobre um banquinho de madeira. "Então tudo que você fez naquela noite no restaurante era apenas vingança pessoal?" Elaine o encarou diretamente nos olhos com intensidade penetrante. E o que ela disse em seguida mudou absolutamente tudo. "Não,
Era justiça verdadeira. Existe uma diferença fundamental entre essas duas coisas. Murilo permaneceu sentado naquele banquinho de madeira, sentindo o peso esmagador de 5 anos inteiros de karma caindo violentamente sobre seus ombros. Olhou para Elaine e pela primeira vez conseguiu enxergar a história completa. Não apenas a faxineira humilde, não apenas a professora brilhante, mas a pessoa completa e complexa, com todas as suas feridas profundas e toda a sua força inabalável. Por que não me contou isso naquela noite? Perguntou ele com voz completamente quebrada. Por que não me disse que já tínhamos nos encontrado antes? Porque isso não era o mais importante, respondeu Elaine com clareza. O que realmente importava era detê-lo antes que causasse ainda mais danos irreparáveis, antes que destruísse outras vidas inocentes. Minha história pessoal não tinha relação direta com a justiça que precisava ser feita. Mas tem sim, insistiu Murilo com emoção. Tem tudo a ver. Você tinha todos os motivos do mundo para me destruir completamente, para se vingar cruelmente. E ao invés disso, me deu uma oportunidade única de recomeçar. Elaine apoiou-se calmamente em seu carrinho de limpeza. Sabe o que minha mãe me disse quando contei a ela sobre aquela noite terrível na universidade? Ela disse, Elaine, homens cruéis existem em todo lugar, mas você não pode se tornar como eles de jeito nenhum. Você precisa permanecer sendo você mesma, mesmo quando isso dói profundamente. E foi exatamente isso que fiz. Eu não merecia isso, disse Murilo com sinceridade. Não merecia esta chance que você me deu. Ninguém merece as oportunidades que recebe, disse Elaine com sabedoria. As oportunidades são presentes inesperados da vida. A questão não é se merecemos ou não, mas sim o que fazemos com elas quando as recebemos. Murilo levantou-se do banco. Suas pernas tremiam ligeiramente. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Claro que pode. O que fez você continuar? Depois que sua mãe faleceu, depois de todas as dívidas acumuladas, depois de absolutamente tudo que passou, o que te impediu de simplesmente desistir de tudo? Elaine sorriu, mas era um sorriso carregado de melancolia. Sabe o que minha mãe fazia antes de adoecer? Era enfermeira dedicada, trabalhava no setor de oncologia do hospital público. Todos os dias presenciava pessoas morrendo. Todos os dias via famílias sendo completamente destruídas pela dor. Mas todas as noites voltava para casa e me dizia, hoje fiz diferença na vida de alguém, mesmo que tenha sido uma diferença pequena. E eu ingenuamente pensava que ela era sonhadora demais. Ela parou por um momento, os olhos brilhando úmidos. Mas então, quando ela própria adoeceu gravemente, finalmente compreendi tudo. Entendi que fazer diferença, mesmo que pequena, mesmo que na vida de uma única pessoa, é a única coisa que realmente importa nesta vida. Então, quando vi o que o Senhor estava fazendo, quando compreendi quantas pessoas ainda seria capaz de prejudicar, decidi fazer a diferença. Por elas. E talvez também pelo Senhor. Murilo sentiu as lágrimas subirem novamente, queimando seus olhos. Eu desperdicei completamente minha vida inteira. 40 anos gastos perseguindo dinheiro, poder, sucesso vazio. E para quê, afinal? Para terminar aqui, lavando montanhas de pratos sujos, com as mãos completamente arruinadas e as costas doendo intensamente todas as noites. Mas sabe qual é a coisa mais estranha e surpreendente? O quê? Perguntou Elaine com curiosidade genuína. Sou mais feliz agora do que jamais fui em toda a minha vida. Elaine assentiu lentamente, compreendendo, porque agora está vivendo com verdadeira dignidade. O trabalho honesto possui essa magia inexplicável. Não importa o quão humilde seja, ele faz você se sentir digno e valioso. E a dignidade vale infinitamente mais do que qualquer mansão luxuosa em Joá. Naquele momento preciso, Antônio Martins entrou na cozinha. Olhou para Murilo, depois para Elaine, então novamente para Murilo. Bastos,
disse ele com seriedade. Conversei longamente com o chefe Marcos. Ele diz que você se tornou o melhor lavador de pratos que já tivemos neste restaurante. Nunca reclama de nada. Sempre chega adiantado. Trabalha duro e com dedicação. Murilo não sabia o que dizer diante daquilo. Apenas assentiu simplesmente com a cabeça. Então eu pensei, continuou Antônio, que talvez seja a hora de te dar mais responsabilidades importantes. Gostaria de aprender a cozinhar profissionalmente? O Marcos está disposto a te ensinar tudo o que sabe. Murilo olhou para Elaine completamente incrédulo. Eu? Cozinhar de verdade? Por que não? Disse Antônio encorajador. Você provou que sabe trabalhar pesado, demonstrou humildade genuína, demonstrou que é capaz de mudar radicalmente. Talvez seja o momento de dar o próximo passo importante. Pela primeira vez em 3 longos meses, Murilo sorriu abertamente. Um sorriso verdadeiro e sincero, não arrogante, um sorriso carregado de esperança real. Eu adoraria, disse ele com entusiasmo. Adoraria muito mesmo. Elaine colocou uma mão encorajadora sobre seu ombro. Ótimo, porque a redenção não é um momento único e mágico, Sr. Bastos. É uma jornada longa e contínua, e o senhor acabou de dar os primeiros passos nesse caminho. Naquela noite, voltando para seu apartamento minúsculo de ônibus lotado, Murilo observou suas mãos arruinadas e sorriu novamente com satisfação. Eram as mãos calejadas de um trabalhador honesto. As mãos de um homem digno, e pela primeira vez em toda a sua vida, sentia o orgulho genuíno de quem estava se tornando. 1 ano depois, o sol carioca do Rio de Janeiro filtrava através das grandes janelas do Pérola do Oriente, criando belíssimos jogos de luz sobre as toalhas brancas imaculadas. Era uma noite tranquila de primavera. O restaurante estava completamente lotado, como sempre, de clientes elegantes que saboreavam pratos refinados e sofisticados. Mas naquela noite específica, havia algo especial pairando no ar. Murilo Bastos saiu da cozinha, usando o uniforme branco impecável de chefe de cozinha. Havia emagrecido consideravelmente. Seu rosto estava mais magro, marcado pelo trabalho árduo, mas também por algo completamente novo, paz interior genuína. Suas mãos, ainda visivelmente marcadas pelo trabalho pesado, carregavam uma bandeja com um prato que havia preparado pessoalmente com todo cuidado. Ele aproximou-se de uma mesa onde estava sentada uma mulher sozinha, Elaine Costa. Ela usava um vestido simples, porém extremamente elegante. Não estava mais vestida como faxineira. Naquela noite especial, estava ali como convidada de honra. Senhorita Costa, disse Murilo respeitosamente, posicionando o prato cuidadosamente diante dela. Preparei isso especialmente para a senhora. É cuscuz marroquino com vegetais frescos e especiarias orientais autênticas. Espero sinceramente que aprecie. Elaine observou o prato com atenção, depois ergueu os olhos para ele. Sorriu com genuína satisfação. Parece absolutamente delicioso. Murilo sentou-se à frente dela na cadeira vazia. Antônio havia lhe dado permissão expressa para fazer uma pausa especial. Afinal, aquela noite era única e significativa. 1 ano completo, disse Murilo com emoção contida. Passou exatamente 1 ano desde aquela noite que mudou tudo. Eu sei, respondeu Elaine calmamente. E olhe só onde você conseguiu chegar. Murilo observou suas próprias mãos calejadas sobre a mesa. Restituí absolutamente todo o dinheiro roubado, até o último centavo. A Polícia Federal encerrou oficialmente o caso na semana passada. Estou formalmente livre de todas as acusações. Eu sei disso também, disse Elaine novamente. A agente me ligou pessoalmente. Ela também me contou que diversas pessoas que você ressarciu enviaram cartas formais em seu favor. Dizem que você demonstrou arrependimento genuíno e verdadeiro. Murilo assentiu, os olhos ficando úmidos de emoção.
Encontrei pessoalmente algumas delas. Elas me perdoaram sinceramente. Não consigo compreender por quê, mas perdoaram. Porque as pessoas conseguem enxergar quando alguém realmente muda de verdade, explicou Elaine com sabedoria. Não são as palavras bonitas, são os atos concretos. E você demonstrou, através dos seus atos, quem se tornou. Quem me tornei graças exclusivamente a você, disse Murilo com gratidão profunda. Se naquela noite você tivesse simplesmente me mandado prender, se não tivesse me dado esta oportunidade única, eu teria saído da prisão ainda mais amargo, ainda mais revoltado com o mundo. Mas você me deu algo completamente diferente. Me deu um espelho cristalino para ver quem eu realmente era. E a possibilidade concreta de transformar completamente essa imagem. Elaine experimentou o cuscuz cuidadosamente preparado. Está excelente, realmente excelente mesmo. O chefe Marcos fez um trabalho extraordinário com você. Ele me ensinou que cozinhar não é apenas preparar alimentos, disse Murilo com reflexão profunda. É cuidar genuinamente das pessoas. É nutrir não apenas seus corpos físicos, mas também seus corações e almas. E isso me transformou por completo. Ele hesitou por um momento buscando as palavras exatas e corretas. Tenho algo importante para te perguntar. Me diga. Antônio me fez uma oferta generosa de permanecer trabalhando aqui. Não como lavador de pratos, mas como chefe de cozinha de verdade. Ele quer que eu continue aqui, que siga aprendendo continuamente, que me torne parte da família do restaurante. E eu quero aceitar de coração, mas não posso fazer isso sem sua permissão expressa. Elaine o encarou visivelmente surpresa. Minha permissão? Murilo, você não precisa da minha permissão para viver sua própria vida. Sim, preciso, insistiu ele com firmeza. Porque este restaurante é sua casa também. Porque Antônio é seu tio querido. E porque depois de absolutamente tudo que fiz contra você, não quero que tenha que me ver todos os dias se isso lhe causa qualquer tipo de dor ou desconforto. Elaine depositou o garfo sobre o prato delicadamente. Levantou-se da cadeira com elegância. Aproximou-se de Murilo e estendeu sua mão em sua direção. Murilo Bastos, disse ela de forma solene e formal. 1 ano atrás, te ofereci uma oportunidade única de redenção verdadeira. E você a agarrou com ambas as mãos e toda a sua força. Trabalhou incansavelmente duro. Transformou completamente quem era. Provou que as pessoas são realmente capazes de se transformar radicalmente. Então sim, você tem minha permissão total. E tem também minha amizade sincera, se a quiser e valorizar. Murilo pegou sua mão estendida, não para simplesmente apertá-la, mas para beijá-la com profundo respeito e gratidão. Obrigado por absolutamente tudo. Por ter me enxergado quando eu era invisível para mim mesmo. Por ter me salvado quando estava completamente perdido. Por ter me ensinado o verdadeiro significado de ser humano. Elaine sorriu com ternura, seus olhos brilhando úmidos. Não fui eu quem te salvou de verdade. Você se salvou sozinho com seu próprio esforço. Eu apenas te dei as ferramentas necessárias. Você fez todo o trabalho pesado de transformação. Naquela noite especial, enquanto o restaurante gradualmente se esvaziava e as luzes se atenuavam suavemente, Murilo e Elaine permaneceram conversando por horas a fio. Sobre vida, sobre sonhos antigos e novos, sobre segundas chances preciosas. E quando finalmente se despediram na porta, ambos sabiam profundamente que algo extremamente precioso havia nascido daquela noite terrível de 1 ano atrás. Não vingança cega, não ódio destrutivo, mas algo infinitamente mais poderoso e transformador, redenção verdadeira, perdão genuíno e a prova viva de que cada pessoa, mesmo a mais perdida e cruel, pode encontrar o caminho de volta para casa.
E assim, a mulher que todos acreditavam ser invisível e insignificante tornou-se a voz mais forte e poderosa naquele salão luxuoso. E o homem que pensava possuir absolutamente tudo descobriu que não tinha nada de valor real, até o momento em que perdeu tudo materialmente. Murilo Bastos aprendeu da forma mais dura que o verdadeiro poder não reside no dinheiro acumulado ou no sucesso vazio, mas na dignidade inabalável do trabalho honesto e no coragem extraordinária de mudar completamente. Às vezes, as lições mais importantes e transformadoras da vida chegam através das pessoas que menos esperamos. E as segundas chances são os presentes mais preciosos e valiosos que podemos receber ou oferecer. Se esta história tocou profundamente seu coração, deixe um like e nos conte nos comentários. Você já deu ou recebeu uma segunda chance que transformou absolutamente tudo em sua vida? Inscreva-se no canal para acompanhar outras histórias emocionantes que inspiram mudança e transformação verdadeira.